Paz seja convosco. Dá você ficar de pé. Senhor querido, nós colocamos nas tuas mãos nessa hora a vida da Giovana, do bebezinho, Senhor, que estão hospitalizados. Senhor bendito, que a tua graça, que a tua presença seja com eles. Deus, seja sobre o Acácio, ó Deus bendito, que o Senhor abra as portas, que o Senhor flua, Pai, a tua vida, a tua saúde, ó Pai, a louvor e glória do teu nome. De fato, Pai, o Senhor seja glorificado nessas vidas, no nome do Senhor Jesus. A tua igreja ora e assim concorda. Amém. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, vamos abrir. No Evangelho de São Lucas, capítulo 22, a partir do verso 7. Evangelho São Lucas 22, a partir do verso 7. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado. Jesus mandou Pedro e João na frente e disse: vão e preparem a refeição da Páscoa para que comamos juntos. Onde o Senhor quer que a preparemos? Perguntaram. Ele respondeu: logo que vocês entrarem em Jerusalém, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no. Na casa onde ele entrar, digam ao dono: o mestre pergunta, onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no andar superior, que já estará arrumada. Preparem ali a refeição. Eles foram e encontraram tudo como Jesus tinha dito, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse: estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo, agora que não voltarei a comê-la, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disse: tomem isso e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez, até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois, partindo, e o deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Amém. Amém. Pode se sentar. Bom, irmãos, é muito bom estarmos reunidos outra vez aqui na casa do nosso Pai. Como a Ju já expressou, né, esta alegria, né, de podermos fazer alguns ajustes em vista, focando a família, para que a família continue junta aqui no templo e possa estar junta em suas casas também. E eu, com muito amor e carinho, quero chamar vocês para que vocês nos ajudem a fazer e a ser uma igreja cada vez melhor, cada vez mais forte. E vocês estão percebendo que a pastora Zélia deixou para nós um legado, e a gente fica recebendo vocês ali na porta. Talvez você não saiba disso, mas a nossa vida é um culto a Deus, amém? Amém. Tudo que você faz, quer comer, quer beber, né? Isso tem bastante gente que faz bem, cultua bem a Deus, quer com mais, quer beber mais.
ou façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. O nosso culto ele começa às 18. E a pontualidade faz parte do culto. Amém? Então quero convidar você a se programar melhor no domingo. E não somente isso. Domingo é o dia do Senhor. Então, você sabe que você tem um inimigo, não sabe? O inimigo das nossas almas. É o dia que o diabo vai tentar fazer alguma coisa antes de ser culto. Ou é só lá em casa que acontece isso? Na sua também? Você se programa, e aí você sabe assim, você faz as contas e fala, eu levo tanto tempo para tomar banho, tanto tempo para me arrumar, e tanto tempo até a igreja, e eu vou chegar em ponto. Mas eu quero chamar você a vir mais cedo, a se programar antes, e a ter um tempo de oração no domingo, para que você antecipe, você já está vendo que o diabo arma armadilhas, né, contra nós nesse dia que é o dia do Senhor. Para que o nosso culto, para que o seu culto não seja atrapalhado. Porque desde o primeiro momento, desde a primeira oração, desde a primeira canção, já é o nosso culto a Deus. E quando a gente pega no meio do caminho, compromete. Não que Deus compromete em relação a Deus, mas o seu culto. Aquilo que você poderia entregar de melhor, acaba comprometendo. Então assim, vão haver imprevistos. Mas que isso não seja a regra, seja a exceção. Vez ou outra você vai se atrasar, nós somos seres humanos, isso é compreensível. Ninguém vai fechar a porta na sua cara para você não entrar. Você vai se atrasar, eu poderei me atrasar. Os pastores, os líderes poderão se atrasar, mas que isso seja exceção. Se você quer ajudar a construir uma igreja forte, ajudar a construir uma igreja, uma cultura, para que quando Deus comece a enviar os novos, eles vão se espelhar em nós e na nossa pontualidade. Amém? Glória a Deus por isso. Nós então começamos nessa jornada de volta à família. Nós entendemos que é um grande projeto de Deus nessa terra, alcançar não simplesmente o indivíduo, mas toda a família. Como a gente vê lá em Atos dos Apóstolos, aquele guardião, aquele centurião, na qual Paulo diz para ele, olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então Deus quer salvar as famílias. Deus abençoou as famílias em Abraão. Ele disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ele já estava referindo-se àquele que viria por meio de Abraão, Jesus Cristo, o Filho de Deus, mas também o Filho do homem. Então o Senhor tem um apreço pelas nossas famílias. Tem um apreço pela família em geral. E não é à toa que ele constitui a família de Deus. E nós falamos no domingo passado sobre este primeiro ponto que nos leva à unidade. Esse primeiro ponto que nos desperta a vivermos esta pessoa que é o corpo de Cristo. Vivemos como um só, a partir da família. Porque se eu e a minha esposa não aprendemos a sermos um, que dirá todos nós juntos. Então começamos a partir do casal para os filhos, e aí os agregados e todos os outros que vão compondo a igreja, a sociedade, os amigos do trabalho, e aí nós vamos aprendendo a ser um só. Para que isso aconteça, o primeiro passo é que nós temos encontros. E por isso nós falamos deste encontro. Nós precisamos ser geradores de encontros. Jesus, ele se encontrava com as pessoas. E ainda hoje ele continua tendo encontro conosco. Amém? O primeiro passo é esse encontro. E nós falamos disso, nós meditamos nisso. Eu creio que o Senhor falou ao seu coração, assim como ao meu. E nós, com certeza, nessa semana, levamos mais a sério os encontros que nós tivemos. Nós não os vimos mais apenas como oportunidade de negócio, como oportunidade de tantas outras coisas. E hoje nós vamos falar o para que nós vamos ter esses encontros.
E a primeira coisa no encontro é um chamado a partilhar. Quando eu e você nos encontramos com o Senhor tem sempre algo a partilhar conosco. Não é um encontro vazio, não é um encontro sem propósito, mas é algo que em primeira instância leva à partilha. E é isso que nós lemos aqui nesse texto. É isso que nós aprendemos também no texto da mulher do poço, da mulher samaritana. Jesus tinha algo a partilhar com ela, e ele aborda ela, porque ela também poderia partilhar algo com ele. Enquanto ela lhe entregava o que era natural, ele lhe daria aquilo que era eterno, aquilo que era sobrenatural, a água da vida. Amém? Amém. E hoje nós queremos meditar nisso, nessa partilha. Porque os encontros hoje, eles são movidos por motivos egoístas. Hoje no mundo as pessoas elas marcam seus encontros, quer seja da categoria que seja. Se de origem profissional, nós estamos interessados em extrair recurso, em extrair aquilo que o outro tem. Ou em nos beneficiar de um produto que o outro tenha a um custo mais baixo. Hoje no mundo, quando se marca um encontro, ou quando se encontra casualmente, jovens, adolescentes, adultos, com a ideia de ter um encontro amoroso, a ideia não é favorecer o outro. Em virtude da sua própria carência, buscar extrair do outro para que esta carência seja suprida. Quer seja de origem emocional, quer seja de origem sexual. Então nós nos vemos num conceito mundano, e isso muitas vezes tem entrado dentro da igreja. Porque por muito tempo foi ensinado que o cristão ele vem à igreja para receber uma bênção. Então, nós carentes de uma bênção, viemos à casa de Deus, porque Deus vai me abençoar. E de fato, o nosso Deus ele é galardoador, abençoador, premiador daqueles que o buscam. Amém. Mas um encontro com Deus, os nossos encontros não podem ser pautados simplesmente nas nossas carências, simplesmente nas nossas demandas. Jesus, mesmo na sua simplicidade, na sua humildade, sempre levava algo para a mesa, sempre levava algo para partilhar. Sempre levava algo para dividir com os demais. Amém? Tem alguém entendendo? Amém. Então o Senhor quer mudar a nossa mentalidade. Porque os encontros eles vão acontecer em todas as esferas da sua vida. Eles ainda vão continuar acontecendo. E graças a Deus por isso. Porque a partir do momento que você não tiver mais nenhum encontro, alguma coisa aconteceu. Mas Deus é tão maravilhoso que mesmo no dia da sua morte, você vai ser um promotor de encontros. Bem fraquinho. Você não vai estar aqui para ver mesmo, mas nós vamos estar lá. Nós vamos estar lá tudo em volta. E pessoas que não se viam há muito tempo vão se encontrar. Rapaz, olha, precisa acontecer uma coisa dessa, para a gente se ver e tal. Quem que promoveu isso? Foi você que morreu. Misericórdia. Nós não estávamos falando bem de você. É uma pessoa tão boa,
bom que nós temos encontros, mas nós sempre precisamos perguntar: para que é que eu vou a este encontro? O que eu vou levar? E quando nós nos vemos vazios, nós precisamos, à semelhança de Jesus, nos retirar para um lugar, porque era isso que ele fazia, se enchia de Deus, se enchia do Espírito Santo, da direção de Deus, e então ele podia ir e compartilhar riquezas dos céus. Então você está lá, naquele seu encontro pontual, diário, na empresa, semanal, todos os dias, porque Deus quer te usar para que você leve algo para partilhar. Amém? Amém. Glória a Deus. É por isso que é tão importante, meu irmão, você ter uma vida cheia da palavra de Deus. É muito importante que eu e você tenhamos uma vida cheia do Espírito Santo. Porque aquilo que você aprende e carrega não é só para você. Nós precisamos romper com essa ideia de que nós estamos aqui para sermos abençoados. Nós já fomos abençoados com toda a variedade de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O Senhor te encheu da palavra, e o pouco que você conhece é muito para quem não conhece nada. As oportunidades estão nos encontros, e os encontros são para partilhar, para dividir aquilo que nós temos. Seja muito, seja pouco, o Senhor quer nos usar para dividir com os demais. Ou então nós vamos continuar achando que todos e tudo servem para nos servir, existem para nos servir. Mas não, eu e você estamos aqui nessa terra para sermos os garçons dos nossos irmãos. Amém. Não daquilo que é próprio nosso, mas daquilo que o nosso Pai nos deu para dividir com os demais. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Estamos entendendo? Amém. Glória a Deus. Esse é um texto no qual o Senhor ele começa a fazer, a partir, ele parte o pão, ele reparte o vinho com os seus discípulos. Mas muito antes disso, ele comissiona estes homens. Porque além de partilhar, Deus também deseja que nós venhamos aprender a compartilhar. E aí entra algo mais profundo. Quem está com frio aí, diga amém. Tá bom o ar-condicionado? Amém. Tem com frio? Partilhar, dividir, é o primeiro estágio. Mas o Senhor quer nos levar a compartilhar. E aqui que eu gostaria que você fixasse a sua atenção. Porque Deus, além de dividir conosco, Ele quer que nós também venhamos nos ver participantes, sendo parte daquilo que está acontecendo. É muito simples eu ter um pedaço de pão e partir com você, e não ter nenhum tipo de compromisso com você. Mas o compartilhar, que é isso que Jesus faz, ele nos insere em todo o processo. Ele nos insere na família de Deus. Ele institui a Santa Ceia e ela é um exemplo maravilhoso por causa disso. Quando você vem à Santa Ceia, você não come um pão consagrado apenas. Não é, você não vem para comer pão sagrado. Você vem para confirmar que você é parte do corpo de Cristo. Você é parte. Então Jesus te insere, Jesus nos insere em todo o contexto a qual Ele pertence. Jesus nos traz para a família. Esse é o compartilhar. Você que já fez parte ou faz parte do pequeno grupo, tem um momento do
compartilhar. O que você está dizendo ali? O que você está fazendo ali nesse momento? Você está fazendo as outras pessoas participantes da sua história, participantes da sua vida, relatando uma dificuldade, relatando um testemunho, contando tudo que foi vivido. E com certeza você que está ali ouvindo, você entra na história como se você estivesse lá. A pessoa está contando. Essa semana, na segunda, você não sabe o que aconteceu. Estava em cima do horário para ir trabalhar e o meu carro não pegou. E você se vê com a pessoa lá dentro do carro, no desespero, tentando dar a partida. Acontece assim com você, sim ou não? Amém. E você começa a se condoer se fosse você no lugar dela. E o coração acelerando, e a gente começa a participar da história, da vida dos nossos irmãos. Então, o Senhor, é importante que nós partilhemos, sim, mas compartilhar vai além. É quando eu trago, eu permito que o outro venha fazer parte juntamente comigo. Olha que coisa tremenda da parte de Deus. Irmãos, Deus não precisava de nós no seu reino. Deus já tem uma família perfeita. O Senhor habita nos céus dos céus, no alto e sublime trono, inatingível, inalcançável. No lugar mais belo que ninguém, nenhum de nós. E se nós somássemos todas as nossas imaginações, nós não temos condição de alcançar. Contudo, mesmo que a gente tenha pecado, mesmo que a gente tenha o traído, se voltado contra Ele, totalmente, o avesso da natureza de Deus, Ele vem a nós para nos inserir na sua família, inserir no seu reino. Qual de nós, que se tivesse sido assaltado, alguém entrou na sua casa e roubou, você perdoaria e traria de volta para dentro da sua casa? Qual de nós, se nós tivéssemos sido traídos, nós perdoaríamos e traríamos de volta, e chamaríamos de família? É isso que é compartilhar, é tornar a inserir, é colocar no nosso contexto, em todo o processo que nós estamos vivendo. Amém. Então Deus está fazendo algo na terra, amém? Amém. E Ele quer fazer não sozinho, mas junto com a sua igreja. Amém. Ele está nos convidando a ser inseridos no que a sua mão está se movendo por toda a parte da terra, no contexto que nos cabe. Deus não vai descer lá no seu trabalho. Ele já tem alguém da família lá. Podemos ouvir um amém? Amém. Deus já tem alguém da família dele lá na empresa onde você trabalha? Amém. Deus já tem alguém da família dele lá no prédio, na vizinhança onde você mora? Amém. Amém. Somos nós, irmãos. Somos nós. Ele não só nos inseriu, como nos deu a condição de inserir outros, de anunciar a outros, de compartilhar conosco, de compartilhar com outros, porque Ele compartilhou conosco. Quando a gente olha lá para o jardim do Éden, Deus criou todas as coisas, Deus criou o mundo e trouxe o homem e colocou ele no jardim, ele e a sua esposa. E Deus poderia muito bem ter simplesmente partilhado com eles e dito assim: olha, fiquem aí, desfrutem de tudo, é de vocês. E aí Ele criaria um mato autopodável
as árvores auto-irrigáveis, que não precisaria da mão de obra humana, mas Ele nos colocou no jardim para cultivar e guardar. Porque Ele não quis apenas partilhar, Ele quis compartilhar, nos inserir no processo. E aí a nossa mente preguiçosa vai olhar e falar assim: por que, Deus? O Senhor podia ter feito tudo automático. Por que essa trabalheira? Porque nós não entendemos a grandiosidade de quem é Deus, do que Ele fez e de como é bom fazer parte. Fazer parte não só porque você foi gerado, mas porque você tem a capacidade de contribuir, de somar. Não tem uma parte do seu corpo, pelo menos não com saúde, que não esteja contribuindo para você agora. Todas as partes do seu corpo têm uma funcionalidade, está trabalhando para um só corpo, para o seu corpo, para que você esteja aí, saudável e bem. E muitas vezes nós, no corpo de Cristo, não queremos entender esta realidade do compartilhar, do dividir com o outro, a fim de que ele seja inserido na nossa vida. Então os nossos encontros, eles devem ganhar uma conotação mais profunda. Deus me fez ter relacionamento, Deus me fez estar diante desta pessoa, para que eu de alguma maneira possa compartilhar com ela o que Deus tem me dado. Esses tempos, Deus falou algo muito sério no meu coração, que me deixou bem pensativo por muitos e muitos dias, e eu continuo assim. Uma frase que tem a ver com desperdício. Quantos aqui gostam de desperdício? Você já viu aquela pessoa que vai no restaurante só porque paga um valor fixo, pega um monte de comida e deixa o prato? Eu ia usar o exemplo da pizza que fica guardada, mas não vou usar não. Só que deixa as bordas lá. Eu paguei o rodízio para comer recheio, vai estar lá, a pizza. Mas aí é a conclusão de cada um. Nós não gostamos de desperdício. E Deus me falou sobre o maior desperdício da terra. E os maiores desperdiçadores da terra não é o ímpio, somos nós. Segura aí, irmão. Eu apanhei, você também vai apanhar. Eu sou desses. Quero compartilhar essa dor com vocês. Nós somos os maiores desperdiçadores da terra, por quê? Porque o Espírito Santo, que é Deus, foi derramado sobre a igreja. E a palavra de Deus diz que Ele não nos deu o Espírito por medida. E aí a pergunta: todos os dias nós nos enchemos do Espírito? Ou nós temos desperdiçado? Deus, a essência de Deus foi derramada sobre a igreja. E a palavra de Deus nos ensina para sermos cheios, não para nós mesmos. Nós nos acostumamos com a salvação individualizada, mas o Espírito foi derramado sobre nós para ser transbordante, para que possa ser compartilhado. E Ele está aí, sendo derramado até hoje, sobre toda a carne, através da igreja. Você já reparou que aqueles homens e mulheres do passado
estavam cheios do Espírito Santo, e as coisas extraordinárias que iam acontecendo ao redor deles, porque simplesmente eles se propunham a buscar o Espírito Santo e a se encher, a diminuir para si mesmo, se encher do Espírito. Se encher do Espírito pela palavra, pelo tempo de oração, pelo louvor e adoração. Se encher do Espírito, se encher do Espírito. Mas é difícil pensar em compartilhar, porque quando a palavra não é para eu, para o meu próprio benefício, os nossos ouvidos tendem a se fechar. O nosso coração tende a jogar para segundo plano. Mas o compartilhar, ele vai nos levar a viver, a ter a nossa existência nessa terra com o propósito, de fato, de Deus. Aqueles homens e mulheres do passado não se enchiam do Espírito Santo porque eles não queriam ir para o inferno. Seus nomes já estavam escritos no livro da vida e muitas vezes nós estamos nos conformando com isso. Eles se enchiam do Espírito Santo porque havia um mundo inteiro a ser ganho e eles reconheciam que não podiam fazer isso por si mesmos. E hoje a igreja está se enganando, achando que ela vai ganhar o mundo porque ela tem uma bela estrutura, porque ela tem um telão, porque ela tem luzes e um equipamento de som e um lugar refrigerado. Se a gente fizer tudo bonitinho, tudo certinho, nós vamos alcançar outros, e essa não é a verdade. Se não for pelo Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, nós vamos continuar simplesmente pensando em nós mesmos. Por que é que eu não me encho do Espírito Santo? Essa é uma pergunta que você precisa se fazer. Porque para mim e para você está bom. Mas para a nossa família não está. Mas para a nossa comunidade não está. E o Espírito está sendo derramado, desperdiçado. Porque nós não aprendemos ainda que estamos aqui para compartilhar. Existimos para compartilhar. Nunca falta nada para aquele que compartilha, mas para aquele que retém para si mesmo. Meu irmão, se você vem à igreja simplesmente para você mesmo, você precisa rever essa condição do seu coração. Nós precisamos vir para nos encontrarmos. Nós precisamos vir por causa do outro. Senhor, mas eu estou numa dificuldade. Isso. É na dificuldade que Deus vai fazer multiplicar na sua vida, acrescentar para você, mesmo em dificuldade, pensar no outro, pensar no seu próximo. Você já chegou à conclusão, meu irmão, de quando você chega aqui, a igreja tem pouquinhas pessoas, isso impacta o seu coração de uma maneira. Mas quando você chega aqui e tem muitas pessoas, isso também impacta o seu coração de uma outra maneira. Já teve cultos está tão perdido que eu não ouvi a palavra, que eu não participei do louvor, mas a presença dos irmãos. O fato dos irmãos estarem juntos, presentes, ó quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. A presença já é uma partilha.
e eu ir para casa abençoado, porque eu estava no meio da família de Deus. Aleluia. Amém? Então Deus, desde o princípio, envolve-nos e nos insere no processo, Ele compartilha. E todas as vezes que nós vemos uma manifestação de Deus, nós vamos ver um compartilhar. Jesus, em todos os seus encontros, Ele compartilha. Mas Ele também leva outros a compartilhar. E quando alguém tem uma ação de compartilhar para com Ele, Ele para. E Ele repreende todo mundo que recrimina. Um exemplo é a mulher que vem com o seu perfume caro derramar aos seus pés. A racionalidade vai dizer: meu Deus, um ano de trabalho derramado nos pés, cheio de poeira do mestre. Com o dinheiro disso dava para fazer N coisas. Dava para abençoar os pobres, dava para fazer isso, dava uma solução social, dava para mexer no som da igreja. E no som da igreja sempre tem alguma coisa que mexer. Graças a Deus, porque tem som para nós mexer. Amém. Mas Jesus repreende aqueles homens, aqueles pensamentos, porque aquela mulher estava derramando ali não era um perfume, era o seu próprio coração. Aleluia. O Senhor te criou para que você seja uma fonte onde Ele possa, através de você, compartilhar com pessoas, inseri-las no amor, adotá-las como seus irmãos, como os nossos irmãos, antes deles virem para a igreja, tratar como da sua própria família, antes deles virem para a igreja, antes do batismo, antes, pela fé, meu irmão. Alguém vai estranhar e falar assim: mas por que você me trata assim? Eu não fiz nada, ou eu te trato mal e você me trata bem. Não te deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Que Deus tem nos levantado. Sabe, esta é a igreja do Senhor Jesus, que não desperdiça o Espírito Santo, mas compartilha. E nós vamos ver no derramado do Espírito Santo lá em Atos dos Apóstolos, começo da igreja, que o Senhor compartilha conosco esse Espírito. E Ele nos fez ali ser participantes de todo o processo do derramado do Espírito. Fiquem em Jerusalém, estejam em oração. E quando eles se acharam unânimes em oração, buscando o mesmo propósito, o Espírito é derramado. E ainda hoje, se eu e você buscarmos nessa noite, o Espírito Santo virá e nos encherá. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. E ali numa simbologia, no texto que nós lemos, Jesus pega aquele vinho que simbolizava o seu sangue e Ele reparte. Mas antes Ele envia os seus para prepararem, para participarem de todo o processo. E depois Ele pega o pão e Ele reparte, simbolizando o seu próprio corpo. Agora vocês vão inserir este pão e vocês vão fazer parte do meu corpo. Vocês são o meu corpo. Façam isso em memória de mim. Pastor Paulo Borges faz uma reflexão, não é uma doutrina, quero que você entenda muito bem isso. Não é uma doutrina, mas é uma forma de se enxergar o texto. Sobre a multiplicação dos pães e peixes. Aquele menino traz aos pés do Senhor, revela que ele tem lá um lanche. Mas era um lanche muito além do que ele poderia consumir naquele momento. Mas ele entrega tudo aquilo que ele tem, no momento que todo mundo está com fome. Jesus ficou ensinando. E aí o pessoal ficou com fome. E aí Jesus, olha, eu tenho compaixão desse povo. Vamos alimentá-los. O Senhor libera então que eles vão aí comprar e tal, e eles se virem.
Jesus disse: dai vocês mesmos a eles de comer. E aí fizeram esse levantamento, tinha só um menino com 7 pães e 5 peixes, era isso? 5 pães e 2 foi na primeira, né? Na segunda é 7 e 5. Quem pode, cadê os universitários? Produção. Enfim, era um lanche muito grande para ele. Mas ele vem e entrega tudo. Eles arrumam lá os cestos. Jesus parte, mais uma vez a partida. O menino faz parte do processo. O menino foi inserido no milagre da multiplicação. Amém? Os discípulos também foram. Arrumam o cesto aí, se vira. Cada um foi fazer a sua parte. Todo mundo está convidado a fazer parte do processo. Jesus também faz parte do processo. Ele pega o alimento, reparte entre os cestos, dá graças a Deus e fala: agora vocês vão distribuir. Ele organiza o povo, 50, 100, 50, 100, e daí começa a passar. E o pessoal começa a pôr a mãozinha dentro do cesto. 7 pães e alguns peixes. Estão imaginando a cena? Todo mundo fazendo ali. Primeiro o menino faz parte do processo, depois os discípulos, os apóstolos fazem parte do processo. Mas imagine, meus irmãos, que no meio daquela multidão ninguém mais tinha comida. Ou será que a multidão, cada um estava escondendo o seu medo de faltar? Vamos pensar aí pela lógica do ser humano medroso, egoísta. Eu vou manifestar que eu tenho comida aqui. Jesus está falando: quem tem comida? Só um menino que tem comida? Era 4.000 pessoas que tinha lá, não é isso, né? No meio de 4.000 pessoas, só o menino: eu tenho. Você acha mesmo, irmão, que o judeu ia sair sem uma marmitinha? Então, qual que é a reflexão que o pastor faz? E isso nos leva a pensar que Deus faz a parte dele, mas Ele também nos dá a oportunidade de fazermos a nossa parte. A reflexão é que, enquanto o cesto passava, algumas pessoas envergonhadas pela atitude do menino, ao invés de pôr a mão para pegar, pegavam um pouco do seu lanche e colocavam lá dentro. Você consegue imaginar a cena? 4.000 pessoas, só um menino que tinha lanche. E no final, o que acontece? Sobra. Significa que Deus não fez o milagre? Significa que Deus fez o milagre. Mas Deus também faz milagre usando a vida das pessoas. Aqueles que ouvem a sua voz e querem fazer parte do processo. Aqueles que foram inseridos. Aqueles a qual perceberam que Deus já compartilhou conosco o que Ele tinha de mais precioso. Irmãos, o que mais nós queremos? Deus compartilhou o seu Filho. Deus compartilhou o seu Espírito. Deus nos inseriu na sua família. E nós ainda estamos tristes porque a gente acha que a gente merece mais. A gente quer mais. E não estamos compartilhando aquilo que nós já recebemos, que deveria ser transbordante na nossa vida. Entenda isso: ser família não é reter. Ser família é dividir. Quando um casal tem intimidade, um está fazendo parte da vida do outro. Eles não simplesmente partilham a mesma cama, eles compartilham
de um mesmo ser. Estamos entendendo, irmãos? Quando nós entendemos essa ideia de Deus, do compartilhar, nós trazemos as vidas para fazer parte da nossa vida. Porque, graças a Deus, já temos tudo o que precisamos, muito mais do que merecemos. Apesar disso ser um jargão que é muito utilizado, mas na maioria das vezes sai muito mais murmuração dos nossos lábios do que gratidão. Muito mais reclamação dos nossos lábios do que partilhar daquilo que deveria ser transbordante em nós. Alegria da salvação, reconciliação, marcas do Espírito Santo, óleo fresco da sua vida jorrando para outras vidas. O problema é que nós estamos querendo fazer na força da nossa carne, nós não vamos passar do partilhar, mas como o Espírito Santo, Ele vai nos levar a compartilhar, a inserir outras pessoas, a transbordar sobre outras pessoas. No nome do Senhor Jesus. E essa precisa ser a marca, não desta igreja, mas da igreja do Senhor nessa terra. Jesus partiu a si mesmo naquele ato simbólico e se dividiu conosco, sendo nosso cabeça, e agora Ele chama a igreja de seu próprio corpo nessa terra. Esse corpo que é partido, somos eu e você que somos partidos todos os dias para beneficiar, para abençoar, para compartilhar, e outros possam ser recebidos. Ah, como é bom eu vim, eu faço parte do corpo de Cristo, porque Cristo partiu o seu corpo e me deu, e eu comi, eu fiz parte. E agora, quem é o corpo de Cristo? Somos nós, seremos partidos. Tudo na nossa vida tem um significado, tem um propósito, é de abençoar aqueles que nos rodeiam. Seu sofrimento, suas lutas, suas dores, tudo na nossa vida deve nos levar a compartilhar. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Se você puder, fica de pé, vamos orar. Meu irmão, não se engane, não deixe Satanás te enganar, você tem muito. Você tem o Salvador na sua vida. Aleluia. Você tem o Espírito Santo na sua vida. São as coisas mais poderosas e preciosas de todo o universo. O que a gente pode compartilhar de coisas materiais é pouco perto de tudo isso. Portanto, nós não podemos mais desperdiçar o Espírito Santo. A cada manhã Ele nos espera para nos encher. Nós vamos ser cheios, não para batermos no peito e dizermos: eu sou um homem, sou uma mulher cheia do Espírito Santo. Simplesmente para ter o reconhecimento por aí de ser um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo. O motivo pelo qual você deve se encher do Espírito, da palavra, do conhecimento, se encher de Deus é porque eu preciso que você seja cheio do Espírito Santo. Seu irmão que está do seu lado precisa que você seja cheio do Espírito. Sua esposa, seus filhos, as pessoas com quem você trabalha, com quem você faz negócio. Maringá precisa que você seja cheio do Espírito Santo. Aquele cliente que te deve precisa que você seja
ter o que compartilhar quando o encontro acontecer. Deus está nos dando tantos encontros todos os dias. E muitas vezes somos nós que saímos de mãos cheias. Quando Deus nos colocou nessa terra para sermos abençoadores. Se você que está entendendo essa palavra, ore ao Senhor. Coloque a mão aí na região do seu coração e clame o Espírito de Deus. Se você reconhece que você tem falhado, peça perdão. Arrependa-se nessa noite. Mas arrependa-se de uma maneira a mudar, a pedir que o Espírito mude a sua mentalidade. Afinal de contas, a sua vida, meu irmão, já está resolvida. Você já tem um lugar para onde ir eternamente. Você já faz parte da melhor família que poderia. Senhor, eis-nos aqui. Diante da sua palavra, diante da revelação que o Senhor nos traz nessa noite, Pai, nós nos rendemos. Pedimos perdão a Ti, ó Pai, que o Senhor tem derramado constantemente o Teu Espírito e a Sua igreja tem desperdiçado. Nos perdoa, Senhor. Essa não é uma acusação, mas é uma revelação para que nós venhamos mudar de vida, para que nós nos lembremos. Amado Espírito de Deus, nos lembre todos os dias, todos os momentos, quando nós nos virmos fracos, frágeis, nós possamos voltar para Ti, reconhecer que nós não podemos por nós mesmos e buscar o enchimento do Senhor. Nós estivemos aqui num dia em Sua casa, voltado ao Espírito Santo, mas nós ainda continuamos desperdiçando, Senhor. Nós queremos fazer do nosso jeito, nós queremos fazer da nossa força. Nos perdoa, nos faz entender, Pai, como a profecia descrita em Zacarias, ó Pai, que não é pela nossa força, não é pela nossa violência, mas é pelo Espírito de Deus. Bendito seja o Senhor que nos traz essa noite e nos congrega aqui nesse encontro. E compartilha conosco, nos inserindo mais uma vez na sua revelação. Mas não para que essa revelação seja só mais um conhecimento das nossas mentes, mas seja verdade e vida em todo o nosso ser, na nossa prática. Espírito Santo, nos encha-nos. Não nos deixe estar vazios, não nos deixe estar apenas cheios de nós mesmos. Mas nos convença desse pecado, nos convença da justiça, nos convença do juízo. Abre os nossos olhos para enxergarmos, Senhor, ao nosso redor tantas pessoas que precisam do óleo que o Senhor tem para nós todos os dias. O óleo que o Senhor quer nos dar não é para mim, o Senhor quer dar para nós. Ah, Senhor, levanta homens que busquem e se encham do Teu Espírito, a fim de que toda a sua família seja abençoada, a fim de que toda a sua família seja cheia deste Espírito maravilhoso, o Teu Espírito. Louvamos o Teu nome, Pai. Obrigado pelo encontro, obrigado, Pai, porque podemos compartilhar, não aquilo que é propriamente nosso, mas aquilo que é Teu, aquilo que é para todos. Louvamos a Ti, ó Pai. Louvamos o Teu nome. Enche-nos ao Espírito de Deus. Aleluia. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do Teu poder,
como línguas repartidas, como que de fogo, Senhor. Vem como um terremoto abalando as nossas estruturas. Vem quebrando os nossos conceitos e nos libertando, Senhor, de todo egoísmo, de toda vida ensimesmada. Queremos ser uma vida em conjunto contigo para compartilharmos. Os encontros estão acontecendo, Senhor. Os encontros estão acontecendo e o Teu Espírito precisa estar em evidência em nossa vida. O Teu Espírito precisa fluir, precisa fluir, precisa fluir, precisa romper. Nós nos abrimos nessa noite, nós nos abrimos na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, todos os dias. Oh, cada gota do Teu Espírito nós queremos, cada gota do Teu Espírito, nada vai cair por terra, nada vai ser desperdiçado. Oh, Espírito, encontre em nós um lugar, uma morada, um recipiente para Ti. Encontre em nós uma abertura, uma casa, um lugar preparado. Nós abrimos mão de nós mesmos. Nós abrimos mão, Senhor, desses conceitos errados. Nós abrimos mão da tristeza. Nós abrimos mão, Senhor amado, da amargura, da falta de perdão, tudo que ocupa espaço na nossa vida, que deveria ser Teu. Senhor, nós abrimos mão, Senhor, do amor ao dinheiro, da ganância, da avareza. Nós abrimos mão, Senhor, dos nossos sonhos e projetos, lugares que deveriam ser Teus, amado Espírito de Deus. Enche a nossa vida, enche a nossa vida, enche a nossa vida. Dissipa todo o veneno de Satanás. Oh, cura as mentes, cura os corações, cura as emoções. No nome de Jesus, Pai, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Queremos ser uma igreja que reparte, que compartilha. Queremos ser pessoas que compartilham. Somos filhos de um Deus compartilhador, que insere outros. Só o Teu Espírito pode fazer isso em nós e através de nós. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós nos rendemos a Ti. Glória a Deus. Aleluia. Pai, nessa hora nós oramos pela Sandrinha.